De volta, rapidinho, já estamos de volta aqui com o Luiz Sérgio Monte, conversando sobre eleições, regras eleitorais, alterações na Constituição em relação a regras eleitorais, e a gente continua aqui esperando a sua participação. Nossos contatos vão aparecer daqui a pouquinho aí na tela para você, Twitter, Facebook, Instagram. Escreve sua mensagem e envia para a gente no programa de hoje. Carol, o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, apresentou hoje um convite para o deputado Kelps, aqui do Rio Grande do Norte, para que ele fale a CPI da Covid no Senado. Kelps é o presidente da CPI da Covid aqui no estado do Rio Grande do Norte, que apura questões ligadas ao combate à pandemia no estado. O convite foi motivado pelo fato de Kelps ter levado a CPI local o diretor do Consórcio Nordeste, o Carlos Gabas. Inclusive ficou calado durante ali a oitiva. A entidade, que reúne os 9 estados da região, é acusada de fazer uma compra de respiradores com valores superfaturados, que não houve a entrega destes produtos. E aí o senador, que é aliado ao presidente Bolsonaro, que integra a CPI da Covid no Senado, tentou promover, portanto, o depoimento de Gabas, mas não conseguiu. E por esse fato, ele fez esse convite ao deputado Kelps, que foi aprovado hoje, este convite, e deverá acontecer esse depoimento. No entanto, Carol, assim, a expectativa do Eduardo Girão é que o depoimento de Kelps possa acontecer. No entanto, é pouco provável, isso porque a CPI ela foi anunciada que iria finalizar hoje seus depoimentos. No entanto, aprovou hoje o depoimento do ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, para o dia 18 deste mês de outubro. Mas eles podem rever aí esta convocação. E aí, o certo é que o relatório deverá ser entregue com votação por parte aí dos senadores do relatório feito por Renan Calheiros. Aprovaram o depoimento de Kelps, no entanto, ele pode não acontecer porque simplesmente vai esgotar o tempo aí da CPI, Carol. A CPI que já foi prorrogada, já está acabando, Aí esse tempo, inclusive, de prorrogação. A presença de Kelps, e aí muita gente pode perguntar o que Kelps pode esclarecer em relação ao consórcio Nordeste. A questão é a seguinte: mesmo que o Carlos Gaba tenha conseguido o direito de ficar calado, e assim o tenha feito na sessão de ontem, durante o seu depoimento, os processos em relação à questão do consórcio Nordeste e essa venda dos respiradores, que você, nosso telespectador, espera ansiosamente por alguma explicação, ele corre segredo de justiça. Mas acontece que a CPI da Covid na Assembleia Legislativa recebeu documentos com delações em relação a este assunto, da investigação, da ação, que corre em segredo. Então, eu acho que o que se espera é que Kelps possa esclarecer alguma coisa em relação a estas delações. De acordo com o blog do Dina, uma das delações traz a ligação do Carlos Gabas em relação a esse desvio das verbas do consórcio Nordeste, inclusive alterando o contrato no trecho em que dava garantias aos estados de devolução do dinheiro caso os respiradores não chegassem. Essa delação teria essa denúncia, e aí é este o ponto interessante. Eu acho que a CPI da Covid nacional espera que Kelps Lima possa levar ali neste depoimento, que pode ou não acontecer. De qualquer modo, segunda-feira que vem nós vamos conversar aqui no Cenário Político com o Kelps Lima, que vai trazer informações para a gente sobre esses documentos que estariam em suas mãos como presidente da CPI da Covid na Assembleia Legislativa. E agora vamos continuar nossa conversa com Luiz Sérgio Monte, chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral do TRE. Luiz, em relação a essas possibilidades aí de mudanças de partido, que você já citou no bloco anterior, a janela permanece, mas altera-se, ampliam-se as possibilidades em outros períodos dessas mudanças, é isso? Exato. A janela, esse instrumento chamado janela, é a possibilidade que a lei dá de, no último ano do mandato,
faltando um mês para o prazo de filiação, os atuais ocupantes dos mandatos podem migrar de partido sem o menor problema já para fins da candidatura da nova eleição. Então, por exemplo, os eleitos em 2020 e vão agora desempenhar seus mandatos, né, os vereadores eleitos de 2021 a 2024. Então, é permitido a eles que lá no ano de 2024, entre o mês de março e abril, eles podem migrar de uma sigla para outra sem correr o risco de perder seu mandato, já com vistas à eleição de 24 para os mandatos que iniciarão a partir de 2025. Luiz, com relação ao que muito se falou, né, no mês passado, principalmente, com relação às urnas eletrônicas. Inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral iniciou, um ano antes das eleições, a abertura do código-fonte das urnas eletrônicas para tornar o processo mais transparente, com presença de outras instituições, dentro da sua experiência na Justiça Eleitoral e tendo agora como esses questionamentos levantados. Como é que você tem observado tudo o que é falado sobre as urnas eletrônicas no país? Eu tenho acompanhado, né, tudo que é veiculado pela imprensa. Eu estou no Tribunal Eleitoral há 15 anos, já passei por várias eleições e, assim, eu posso dar aqui o meu testemunho pessoal da total segurança que eu verifico do voto depositado nas urnas, né? Para você ter uma ideia, você pode até aferir isso na prática. Porque muito se fala que tudo pode ser invadido nesse mundo da informática. Mas a urna é um equipamento que ela não tem qualquer tipo de conexão. Ela não se conecta a nada. Ela não se conecta à internet, ela não tem conexão Bluetooth, ela não tem nada. É um equipamento isolado. Só se chega até ela fisicamente. Ou seja, ela não se conecta. Eventuais argumentações de que não, pode haver um embaralhamento de votos na transmissão, que a gente poderia até admitir teoricamente que na transmissão para Brasília poderia haver algum tipo de alteração, uma invasão, um cômputo de votos indevido. Mas só que a urna, antes dos votos serem transmitidos, ela emite um documento chamado boletim de urna. Já são aqueles votos apurados, totalizados, já publicizados para a sociedade. Tanto é verdade, Vanúvio, que os partidos políticos, vocês não se enganem, que eles sabem o resultado de uma eleição municipal muito antes da gente. Por quê? Os partidos políticos se estruturam de uma maneira que eles colocam aqueles fiscais de partido em cada sessão eleitoral. Ao final da votação, 5 da tarde, 5h30, quando aquela fitinha sai da urna, cada fiscal diz quantos votos o candidato teve e aí telefona, manda mensagem para algum tipo de central do partido e o partido já soma aqueles votos todos e já sabe a votação. Os votos nem foram transmitidos para Brasília ainda. O partido já está comemorando aqui a vitória, porque os fiscais já viram no boletim de urna o resultado. Que é público. Que é público, né? Já viram, a imprensa vai, puxa um BU daquele, já faz o seu boletim parcial. Então, os partidos somam aqueles números, uma mera soma matemática, já sabe quem ganhou a eleição. Então, assim, os votos ainda estão sendo encaminhados para Brasília. E até hoje, esses votos que chegam lá nunca foram destoantes dos que estão aqui. Ou seja, sempre bateu. A correspondência é exata. A quantidade de votos que chegou lá com a que estão aqui no BUs. É por isso que aqui em Mossoró tem uma tradição muito grande de descer o Alto São Manuel nas vitórias. É por isso que você vê ali a torcida do pessoal que ganhou a eleição, né, os correligionários, simpatizantes, já descendo o Alto São Manuel quando a gente está iniciando a totalização dos votos. A gente no TRE está recebendo as mídias que vão ser inseridas nos computadores, cujas informações serão transmitidas, e já tem gente comemorando na Presidente Dutra. É daí que você começa a entender como o sistema é confiável, porque aqueles eleitores que já estão comemorando estão confiando que os votos que estão sendo transmitidos vão corresponder com aqueles que foram extraídos do BU. Então, assim, o meu testemunho pessoal, minha experiência pessoal, é de que a urna tem total segurança. Um outro ponto de vulnerabilidade que você poderia cogitar é a questão da identificação do eleitor. Teoricamente, antes da biometria, ao eleitor era mais fácil tentar votar no lugar de outro. A biometria veio para acabar com essa possibilidade. A biometria fechou o cerco das possibilidades de adulteração. Ou seja, o eleitor é identificado por sua biometria, né? Pela sua digital. Ou seja, você acaba até com a possibilidade de alguém querer votar no lugar de uma outra pessoa, o que a gente sabe que existia antes da implantação do voto biométrico. O nosso sistema é tão seguro, Vanúvio, que até
duas pessoas que são dois irmãos gêmeos, só para você ter noção, 2 irmãos gêmeos, se eu não informar para o nosso sistema que eles são gêmeos, a urna só vai deixar que um deles vote, o outro não vai poder votar. Se eu não der um comando específico, tipo assim, eu estou dizendo para o sistema, esses 2 aqui são gêmeos, não cancelem um dos títulos. Aí o sistema vai e aceita o meu comando. E ele permite que os 2 votos sejam depositados. Porque qual é o raciocínio do sistema? Você imagine aí, 2 gêmeos geralmente muda só uma letra do nome. Breno para Bruno, por exemplo. E aí você tem a mesma mãe, o mesmo dia do nascimento e os nomes quase iguais, só muda de um Breno para o Bruno. O sistema vai entender que se eu não disser nada para ele, que é uma pessoa que tem 2 títulos. E ele vai cancelar um dos 2. Vai deixar só que um vote. Então, por isso que a cada cadastro eleitoral que é feito, a cada alistamento, vai estar lá a pergunta: tem irmão gêmeo? Essa resposta tem que ser fornecida pelo eleitor, sob pena de, se ele tiver e não for informado, os gêmeos não conseguirão depositar os 2 votos na urna. Somente um votará e o outro não. Você vê o grau de segurança desse sistema. Luiz, por outro lado, existe uma questão que a gente tem visto muito flagrante nas eleições, apesar de ser proibido, muita gente divulgando seu voto, porque conseguiu entrar na cabine com o celular e ou faz vídeo ou está fazendo foto. Muita gente viu isso muito nas redes sociais. O TRE, a Justiça, de uma forma geral, está se organizando, tem se organizado para reduzir isso ainda mais? É uma fiscalização muito difícil, sabe, Carol? Porque na eleição, você imagine aí, nós temos aqui em Mossoró praticamente mais de 500 sessões eleitorais que são conduzidas por presidentes de mesa, que são pessoas voluntárias, que estão ali de boa vontade, a grande parte é voluntária, e são devidamente orientados a pedir ao eleitor que deixe o seu celular na mesa de votação, que não o conduza até a cabine. Mas a gente sabe que naquela correria, naquela fila, naquele calor ali, acaba esquecendo e vai um para a urna, e hoje em dia um celular está no bolso da calça, está dentro da bolsa de uma mulher, e aí alguns vão, tentam fotografar o voto, filmar. Isso é irregularidade prevista na lei eleitoral, mas assim, na prática é muito difícil de acontecer, é muito difícil de fiscalizar. A gente sabe que acontece, a gente orienta os presidentes de mesa, sabe? E assim, faz o que dá para fazer, mas a gente sabe da dificuldade que é. Os celulares hoje em dia, como eu falei, dentro do bolso da calça, dentro das bolsas, então assim, fica muito complicado. Mas é prevista essa irregularidade, a gente coloca os cartazes das sessões eleitorais, orienta os presidentes, O eleitor muitas vezes é passível até de prisão no dia da eleição, se ele insistir em permanecer com o celular. Enfim, as providências são tomadas, mas a gente sabe que é uma ação muito difícil de ser coibida na prática. A gente tem aqui participação, Silvio do Santa Delmira dá a opinião dele sobre a questão dos votos, do peso 2 dos votos para mulheres e negros. Ele diz, esse incentivo financeiro é mais uma conta para a população pagar. Muito obrigada pela audiência, Silvio. E nós temos também aqui a pergunta do... não se identificou, o João Batista. João Batista gostaria de saber quais os canais que o eleitor deverá usar para regularizar pendências no título de eleitor durante a pandemia. Muito boa a pergunta. Nós estamos, de fato, atendendo de forma remota desde março do ano passado. O atendimento presencial ainda não foi retomado. Claro que há uma explicação para isso. O atendimento presencial nosso, depois da biometria, ele ficou mais complicado com a chegada da pandemia, porque há o contato físico com as mãos dos eleitores. Nós coletamos as 10 digitais de todos os dedos, Então, assim, eu soube até, pelo pessoal da informática do TRE, de que o TSE está estudando a maneira do eleitor fazer essa coleta biométrica à distância, pelo seu próprio celular. A coleta biométrica, a fotografia própria e a coleta biométrica. Está estudando uma maneira de como viabilizar isso. O que nós temos hoje é que, desde março do ano passado, quando a pandemia chegou, nós fomos para o atendimento remoto, que, por um lado, até modernizou o atendimento, porque permite agora que o eleitor tire o seu próprio título pelo celular. O eleitor, ele fotografa seus documentos, bate sua selfie, ele faz uma fotografia de si próprio com o documento, nos encaminha. E aí eu já estou respondendo a pergunta do ouvinte aí. Ele deve acessar o Título Net pelo site do TRE, pelo seu celular, ele consegue esse acesso. Título Net, coloca no Google, já direciona ele para a página do TRE,
ele preenche o cadastro, encaminha as fotografias do comprovante de residência, do documento de identificação, de sua selfie segurando o documento, nos encaminha isso, a gente faz o atendimento, cerca de 2 dias após, ele já está com o seu título eleitor e devidamente inscrito no cadastro eleitoral. Claro que de março para cá abriu-se aí uma janela de uma certa fragilização, porque a biometria não vem sendo colhida. Tanto que a biometria não foi sequer usada na eleição de 2020. Não sei se vocês lembram, mas na coleta dos votos de novembro de 2020, o eleitor não foi identificado pela biometria por causa da pandemia, né? Então, essa situação ainda continua. Os títulos extraídos desde março do ano passado até hoje, digamos que 10 mil títulos, não sei nem dizer quantos exatamente, mas todos eles estão sem biometria, né? E vamos ver como faremos no futuro para fazermos a biometria dessas pessoas que estão tirando o título pelo celular. Nosso tempo já está no fim, só tem 10 segundos praticamente. O Giorgio está aqui querendo saber porque países de tecnologia avançada não adotam urnas eletrônicas. Tem muitos países que adotam urnas eletrônicas e que são países de tecnologia avançada. Luiz Sérgio Monte, muito obrigada. Amanhã a gente pode entrar em detalhes sobre isso, viu, Giorgio? Luiz Sérgio Monte, muito obrigada pela presença no programa de hoje. Eu que agradeço a participação, a oportunidade mais uma vez de estar aqui. Contem comigo sempre. Boa noite a todos. Seja sempre bem-vindo. Você de casa, obrigado pela audiência. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra às 7h25 da noite, ao vivo. Ótima noite. Até lá.